E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que se está? Está de boa? Espero que sim, né? Tatarinha, o que você trouxe aí para nós hoje? O que nós vamos conversar? Que questão que a gente vai resolver? Dá uma olhadinha, eu trouxe uma questão da IAR para a gente discutir, ó. E essa questão aqui é muito bacana ali, se você conseguir interpretar corretamente, é bem de boa, e a gente vai conversar justamente sobre isso, ok? Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar duplas diferentes, ok? Então a ideia é assim, ó, quando a gente está falando de uma questão que envolve algum princípio de contagem, né? Uma grande preocupação nossa tem que ser se a gente sabe verificar se nós estamos falando de arranjo ou combinação. Arranjo, a ordem dos elementos é importante, combinação não. E uma sugestão que eu dou simule uma situação, ok? De acordo com cada questão, e alterem a ordem dos elementos. Se você alterar a ordem dos elementos, se isso for significativo, se der algo diferente em relação àquela coisa lá que você está trabalhando, opa, é arranjo. A ordem é importante? Arranjo. Se você alterar a ordem, não muda nada ali a tua maneira de pensar ou de executar aquela resolução de questão, a ordem não é importante, combinação, ok? Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas eu fui um grande jogador de tênis, cheguei a fazer a final em Roland Garros 2014, essa vista incrível, não esqueço até hoje, mas assim, imagine assim, para uma partida de tênis, o que precisa? Né? Eu já chego ali na situação dos 10 militares. Nós precisamos de 2 jogadores, né? Nós não estamos falando ali se é em dupla ou não, né? Mas nós estamos imaginando que são jogos de adversários, né, de maneira simples. Então não é em dupla, não. Então imagine que tem 2 grandes jogadores, o Tatarim e a Coxinha, né? E nós temos que colocar esses 2 jogadores aí se enfrentando. Agora veja, se eu alterar a ordem desses 2 jogadores, se for a Coxinha e o Tatarim, não é o mesmo jogo? É o mesmo jogo. Então veja, se eu alterar a ordem dos elementos, né, não muda nada a nossa análise, a nossa situação em relação à questão, ok? Quando nós podemos escrever em qualquer ordem, usa C de qualquer. C não é de qualquer, não, você tá maluco? Tá. C, combinação de N elementos tomados PP e usa a formulazinha lá. N fatorial sobre N menos P vezes P fatorial. E aí lembrando, né, que N é o total de elementos e P são quantos, o P é representado pela quantidade de elementos que a gente quer selecionar desse total. Tá? No caso aqui, ó, nós temos 10 militares, então nosso N vai ser 10, e para a gente disputar o campeonato, nós vamos precisar de uma dupla, né? No caso são 2 jogadores, ou seja, meu P vai ser igual a 2. Beleza? Então aqui vai ficar, substitui na fórmula, combinação de 10 tomados 2 a 2. Ele vai ficar lá 10 fatorial sobre 10 menos 2 vezes fatorial, né? Vezes 2 fatorial. Ok? E aí você pode melhorar um pouquinho, né? Porque se você fizer aqui, ó, 10 fatorial no denominador vai ficar 8 fatorial vezes 2 fatorial, e aí você vai usar o teu conhecimento que você tem de fatorial, ok? E aí você vai fazer lá, desenvolver o 10 até chegar no 8, né? Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, parei, porque tem um 8 fatorial aqui no denominador para cancelar. E o 2 fatorial eu já vou mexer, a gente já sabe que é 2 vezes 1, né? Cancela esse 8 fatorial com esse 8 fatorial, ficou 10 vezes 9, 90 sobre 2, 45. Tem essa opção? Tem, né? Alternativa correta, letra D, D de coxinha, que coxinha é demais. Ok? Então veja, sempre faça isso, tá? Pega um exemplo, né? Eu trouxe ali um exemplo ilustrando a situação, uma partida jogada pelo Tatarim pela Coxinha, e quando eu alterei a ordem era a mesma partida, é o mesmo jogo, ou seja, a ordem dos elementos não é importante neste caso, ou seja, combinação. Beleza? Espero ter ajudado um pouquinho. Logo, logo tem mais questões aí no canal. Tchau!